Olha, depois eu pesquisei 99 até 2000. Foi o auge aqui no Brasil, né, desses casos de chupacabras. Depois de lá pra cá a gente nunca mais ouviu falar. Aliás, a pergunta que eu deixo para quem está assistindo, né, o vídeo de vocês, se eram animais selvagens que estavam atacando, por que eles de repente pararam de atacar? Foi só naquela época? Então isso aí é uma coisa para se pensar, né? Mas o fato de tirar o sangue dos animais, ele realmente tirava o sangue, não deixava nenhuma gota. Os veterinários que me ajudaram fizeram as necrópsias e a gente não encontrava nada lá. Isso era o que assustava mais, né? Não tinha poça de sangue em volta do bicho. O bicho estava seco. Isso que assustava o pessoal. E aqueles buracos no pescoço ou no peito, dependendo da espécie do animal. Mas depois de lá para cá, de 2000 até 2005, aconteceu no Chile, muitos casos. Foram 5 anos lá, enquanto que aqui foi 1 ano, lá aconteceram 5 anos de perda de animais direto, que também pararam de repente, né, e não se falou mais nisso. De vez em quando, esporadicamente, tem alguma pessoa que me liga ou manda algum e-mail para mim, às vezes pelo Face, umas fotos de casos similares, mas são pouquíssimos e bem, esporádicos mesmo, como eu falei, né? Um caso lá, aí no ano seguinte um outro caso numa outra cidade. Não é como naquela época que você tinha aquela efervescência de casuística, né? Que inclusive às vezes eu era obrigado a decidir para onde que eu ia. Se eu ia para Campina Grande do Sul, se eu ia para o interior do estado, se eu ficava aqui em Curitiba, porque estava acontecendo casos em todos os locais. Não era uma criatura, eram várias que estavam atacando ao mesmo tempo. Então era muito complicado de você pesquisar. E depois não, depois ficou um caso ou outro por aí. Às vezes são casos que você percebe que não é o chupacabra, é uma outra coisa. Às vezes até pode ser um animal mesmo selvagem que atacou, tem sangue ao redor, então eu já ignoro como um caso de chupacabra, porque você percebe que o modus operandi é diferente, né, nesse caso. Agora, as pessoas, uma coisa que eu acho importante observar, que até não está no meu livro, porque foi uma conclusão que eu cheguei depois, com relação ao sangue. As pessoas me perguntavam muito, mas onde é que estava o sangue? Né? Ele precisava de todo esse sangue, a maioria do sangue da gente é água, 80%. Então, para que ele precisa de água? Ele vai no rio. Né? E realmente, o que interessava para ele eram as proteínas, o ferro, as vitaminas que nós temos no sangue, que estão nas hemácias, na parte vermelha, né? E não na parte transparente no plasma. Então, eu imagino que ele conseguia absorver só a parte vermelha, só a parte que interessava para ele. O resto, ele estava no local, a gente não via. Por quê? O plasma, sem a parte vermelha, é transparente. E parte transparente você não vê, né? Ele é como água. Então ele estava no local. Como é que eu sei disso? E quando os veterinários pegavam nas ovelhas que estavam mortas, eles percebiam, eles estavam usando luva cirúrgica, eles percebiam que as luvas grudavam no corpo do bicho. Elas grudavam. Então, e o plasma, quando ele fica transparente, e no caso invisível, né, ele fica grudento, ele continua grudento do jeito que ele era como sangue. Essa parte grudenta continua fazendo parte dele. Então isso estava ali, só que a gente não se tocava que era sangue. O sangue estava transparente. Então era só a parte vermelha que ele pegava e não todo o sangue. Então a maioria do sangue estava presente, só que a gente não percebia por conta disso. Teve um dos seus grandes DVDs que você lançou, que foi o dossiê Chupacabras, né? Sim. Lá, né, eu podendo assistindo lá uma das suas pesquisas com o pessoal, vocês estavam colocando armadilhas em algumas fazendas, em alguns sítios lá. Sim. E teve uma hora que foi muito interessante, que vocês estavam fazendo uma vigília no local onde estava acontecendo todos os casos ali. Eu volto e vocês conseguiram filmar uma luz que a gente consegue observar no vídeo do DVD, que é incrível, né? E daí eu queria que você falasse se realmente no outro dia você teria ido averiguar isso na fazenda ou não, para ver se... Claro, foram 2 dias seguidos, 2 noites seguidas, né? Nós ficamos sabendo de uma família que morava na região onde estavam tendo os ataques de chupacabra, e eles estavam alegando que viam OVNIs lá quase que toda noite, não todas as noites. E claro que a gente foi achando que aquilo era história para boi dormir, né? Chegamos lá e conversamos com a família falou, não, aparece toda noite, o senhor está convidado a ficar aqui hoje. Eu vou fazer um café agora, o senhor fica. Aí a gente ficou. E realmente apareceu a primeira noite. Aí nós ficamos tão empolgados que eu pedi autorização para voltar no dia seguinte, né? Na noite seguinte, no começo da noite. E eu estava pesquisando pela região mesmo, então para mim não ia fazer diferença vir até ali, né? Porque era longe aqui de Curitiba. E a proprietária falou, não, o senhor está convidado, pode vir amanhã de novo, que tem café novamente para o senhor. Aí nós voltamos na noite seguinte, na véspera, no final da tarde, acampamos ali na área dela e o negócio apareceu no mesmo horário, muito próximo. Inclusive no DVD dá para perceber os horários, estão marcados, é uma fita VHS que eu gravei na época.
E o objeto apareceu mais forte do que na primeira noite, mais intenso e ficou mais tempo parado. Né? E depois ele fez um movimento para a esquerda e se locomoveu em direção à Serra do Mar. Daí no dia seguinte nós fomos na chácara, onde aparece no vídeo, tem uma luz forte que aparece de 1000 watts, que eram aras de criação de cavalo. E eles tinham galinhas lá também. Nós fomos lá visitar o aras e questionamos se eles tinham visto aquele objeto. E encontramos uma testemunha que viu o objeto em cima da cabeça dele, o mesmo que nós filmamos lá a 500 metros de distância. Só que ele viu em cima da cabeça dele. Ele falou, fico parado aqui uns 5 minutos, depois se locomoveu naquela direção, batendo com o que a gente tinha filmado. Aí eu perguntei, fiz a pergunta fatídica, e os animais, estão todos ok? Aí ele falou, não. Nós temos 30 galinhas que foram atacadas. E todas elas estavam com a marca dos chupacabras. Falta de sangue, elas tinham morrido. Né? E estavam com as mesmas marcas que a gente encontrou em outros animais parecidos. Então veio confirmar que tinha alguma relação do fenômeno OVNI com os chupacabras. Agora, qual que é essa relação? Aí fica difícil de afirmar. O que a gente tem de mais próximo disso é em Porto Rico, em 96, quando aconteceu lá, né, que lá também durou mais ou menos um ano, que é uma ilha, né? Lembrar isso, é uma ilha, você fica restrito aos animais selvagens que existem no local. Chegaram a acusar lobo, que não existe na região, né? E porque eles não sabiam mais que tipo de animal acusar, né? O governo estava sem poder dar uma explicação lógica para a coisa. E lá uma senhora viu um objeto, de dentro do objeto, saiu uma espécie de um corredor, e desse corredor saíram uma horda de chupacabras. Ela viu mais de 30 saindo de dentro do objeto e indo em direção às matas lá de Porto Rico. Esse objeto foi fotografado por 2 pessoas, fora essa senhora que viu essa horda saindo, outras 2 pessoas fotografaram o objeto em posições diferentes da ilha. Então é um caso muito interessante que também faz uma ligação de ufologia com os chupacabras. Legal. Não fez parte da minha pesquisa, mas fez parte da pesquisa mundial, né, sobre o fenômeno. Machado, supostamente na área 51, onde tem as bases, supostamente bases alienígenas lá, e também supostamente podemos falar que são feitas pesquisas entre humanos e seres, né, de outros planetas, dos aliens. Você acredita que possa haver relação entre o chupacabra e essas experiências? Esses seres teriam qual objetivo, além de captar o sangue, onde eles tirariam seus recursos que eles acham necessários? Qual outro objetivo que eles possam ter com essas experiências? Bom, veja bem, na época que eu fiz o livro, eu até trabalhei com hipóteses, né? Eu dividi o livro em 3 partes. A pesquisa de campo, propriamente dito, que a gente fez, a análise dos laboratórios de documentação, enfim, tudo que a gente fez, daquela pesquisa. E na terceira parte foi uma parte das hipóteses, tanto que eu convidei outras pessoas para darem opiniões do que elas pensavam. Eu botei lá uma das hipóteses, experiência genética, né, que daí entraria a experiência genética envolvendo alienígenas, né, que os próprios alienígenas estariam fazendo. Colocamos outras hipóteses também, mas essa que seria que tem relação com a sua pergunta, né, nós colocamos como uma experiência genética híbrida, que eles estariam fazendo com animais, talvez animais nossos, inclusive misturados com animais deles, e que essa criatura ela estava a princípio captando sangue contendo estrógeno, sangue feminino, de preferência, porque a maioria das vítimas eram femininas, não eram masculinas, tanto os patos quanto as vacas, o gado, as ovelhas eram na maioria feminina, os machos eles nem eram tocados. Né? A gente encontrou casos em que galinhas eram atacadas e o galo ele saía ileso. Então era alguma coisa relacionada ao estrógeno. Isso a gente percebeu, alguma coisa relacionada ao hormônio feminino. Agora, daí para você afirmar alguma coisa, qual seria o motivo pelo qual eles pegam esse sangue com estrógeno, eu não sei. Né? Fica difícil, porque nós não conseguimos ir à frente, né, nessas pesquisas. A gente não conseguiu capturar a criatura, a gente não conseguiu dialogar com ninguém que pudesse obter essa informação. Né? Fica difícil. É a mesma coisa que se perguntar para mim, o que os alienígenas estão fazendo na Terra? Não sei. Né? Ninguém sabe. Nenhum ufólogo sabe. As pessoas especulam, né? Muita especulação. E você vai ficar nisso. Então, para mim te dar uma resposta para esse tipo de informação,
para esse tipo de pergunta que você fez, eu teria que pesquisar muito mais, ter muito dinheiro, muita verba, muito tempo e me envolver só para isso, que não acontece com quase ninguém que eu conheço, no mundo, inclusive. A maioria das pessoas fazem isso por hobby, quando podem, com o dinheiro delas. Né? A gente faz o que pode. Né? Na época eu queria ter feito, o pessoal me cobra muito, por que você não fez exame genético nos pelos? Eu não fiz porque eu não tinha dinheiro, né? É muito caro. Né? E eu não consegui nenhum laboratório que topasse fazer. Né? Não tinha ninguém interessado oficialmente em fazer isso, porque tinha que ser oficial. O mestre oficial não podia colocar no livro, daí não adiantava. Então eu precisava de um laboratório que fizesse os exames. E um detalhe, exame genético alienígena, se for o caso, você tem que comparar com alguma coisa. Ou seja, você tem que comparar com todos os animais da Terra. Pense quanto que você vai gastar nisso. Você fazer comparação com cada animal que existe no planeta. Isso é praticamente impossível, inviável economicamente fazer. E mesmo que o dia que pegarem um alienígena, vai acontecer esse problema. Você vai ter a amostra de sangue do alienígena e daí? Você vai comparar com o quê? Você vai ter que comparar com todos os sangues do planeta, de todos os tipos de animais e pessoas e tal, para poder dizer, olha, isso aqui é diferente do que a gente conhece até agora. Então é meio complicado responder do jeito que você quer. Vou ficar te devendo. Legal, Machado, muito obrigado. Eu queria que você deixasse aí seus contatos aí pro pessoal que se interessar em entrar em contato com você, fazer as perguntas pessoalmente. Tá, eu estou no Facebook, Carlos Alberto Machado, facinho de me achar. Entro todo dia lá, se alguém tiver alguma dúvida, pergunta, eu estou à disposição. Tem o nosso site fenômeno.com.br, que é muito bom, é um portal de informação ufológica, fala sobre o chupacabra, fala sobre os sinais no trigo, documentações ufológicas, os boletins da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores, do Walter Miller, estão todos lá disponíveis. A gente tem muito material bacana lá para ser consultado, pesquisado, analisado. É um bom começo para quem quer começar a pesquisar ufologia, acho que consultar o nosso portal. E o e-mail, que é cipexbr@yahoo.com. Não tem BR no final. Obrigado, Machado.